Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vejam só, eu estou com a tela compartilhada aqui com vocês. Coloquei o arquivo aqui do próprio enunciado da nossa atividade macro, da nossa disciplina de contabilidade gerencial, da nossa unidade 3. E aí eu vou discutir um pouquinho com vocês para a gente poder entender melhor e dar alguns pontos, né, algumas diretrizes para ser possível desenvolver essa atividade. Essa atividade de contabilidade gerencial, ela trata sobre a mão de obra. E a mão de obra, ela vem agregar a produção que nós temos, né? Nós podemos observar aqui, vou até destacar, a produção que eu tenho, a própria matéria-prima, e você pode observar que é possível destacar no exercício que ele já fala quais são os produtos que eu estarei produzindo. O enunciado, basicamente, ele contextualiza o que vem a ser mão de obra, mas o problema em si é a produção de 100 peças, onde você tem duas situações. Eu tenho a produção de 100 peças para o produto A e para o produto B. Então, com isso, a gente consegue observar que, para que eu produza o produto A, né, eu consigo ter 500 peças de produção. E eu consigo produzir 1000 peças para o produto B. Então, basicamente, o exercício ele quer que você calcule, né, o custo da mão de obra para 100 peças. Se eu tenho o produto A, eu tenho o produto B. Então, observem que, para que eu consiga ter a fórmula, né, eu tenho que ter o custo da mão de obra do produto A, onde eu vou ter que, primeiramente, encontrar o tempo para produzir, tempo de produção do produto A, qual é o tempo que eu levo para produzir o produto A, qual é o tempo, e nós podemos observar aqui as fórmulas. Ó. O próprio exercício já destaca as fórmulas. O custo da mão de obra ele se dá pelo tempo padrão versus o índice de refúgio, né, que seria ali uma possível perda, e a taxa da hora. Então a fórmula é essa aqui, vou deixar em destaque, e nós iremos calcular o tempo padrão, esse índice de refúgio e a taxa de hora. Isso para o produto A e para o produto B. Então, eu vou descer um pouquinho mais aqui, mas essa primeira informação, não fiquem preocupados. O que ficou nas informações acima? É basicamente o exercício, tá bom? O enunciado da questão e a situação problema. Mas o que a gente vai resolver agora aqui, que é o que nos interessa. Então, veja só. Para que eu consiga, primeiramente, produzir, né, esse produto, eu tenho que calcular o tempo dele. Como é calculado o tempo? Eu tenho as 100 peças e eu divido por 500 peças, que é, basicamente, a produção que eu desejo, proporcional ao que a produção é suficiente, a produção possível do produto A. Então, basicamente, eu levo 0,2, 0,20 aí de horas, né? Eu tenho um tempo aí se eu for converter isso em minutos, mas eu estou falando tudo em horas, então o padrão é horas. Então, basicamente, eu pego qual é o meu tempo padrão? Quantidade pretendida, a própria fórmula mostra, quantidade pretendida. Eu vou deixar até em destaque aqui. Opa, calma aí, não. Deixar no marca-texto. Quantidade pretendida proporcional à quantidade de produção. Legal? Então, eu consigo já encontrar uma primeira informação. A gente calcula todas as informações do produto A, depois todas as informações do produto B. Com isso, eu tenho o tempo, aí eu calculo o índice de refúgio para o produto A. Como é que eu calculo o índice de refúgio? 100% dividido pelo grau de aproveitamento. Como é que ele conseguiu chegar em 98%? Aqui no exercício ele fala, olha só, ele fala índice de refúgio no processo 2% do produto A, 3% do produto B. Então, de 100%, eu consigo ter um aproveitamento de 98% da produção. Então, se eu divido 100 por 98, que é o que a fórmula me diz, 100% pelo grau de aproveitamento, eu chego em 1,0204. Bom? E aí ele já deixa a informação 2% de refúgio, que é o que o próprio enunciado falou. E por fim,
nós temos aqui a taxa de hora, né, que eu vou calcular, que é o salário mais encargos proporcional às horas trabalhadas. E qual é o salário que ele foi definido? Ele deixa aqui no próprio enunciado, R$ 1.200. E daí, R$ 1.200 eu divido por 200 horas. A própria fórmula coloca salário mais encargos. Então, salário mais encargos de R$ 1.200, certo? E eu divido salário mais encargo, o valor de R$ 200, 1.200, desculpa, e as horas trabalhadas são 200 horas. Então, praticamente, isso não vai alterar tanto no produto A quanto no produto B, tá? A gente consegue observar que a taxa de hora vai ficar isso aqui, R$ 1.200, que corresponde aos salários mais encargos, proporcional ao que a fórmula fala de horas trabalhadas. Quantas horas ele trabalhou? 200 horas. Entendeu? Então, aqui a gente consegue já observar que o custo da mão de obra do produto A, ele fica assim. Como? Produto A, 0,20 ou 2.000, né? Isso aí, zeros, o que resultou no cálculo, vezes 1,0204, que é do índice de refúgio, vezes R$ 6, que é o que me resultou na taxa hora do produto A. Consequentemente, eu tenho 1,22. Legal? E isso você vai repetir para o produto B. As mesmas informações. Então, eu fiz o exemplo do produto A para vocês, e aí vocês conseguem desenvolver no produto B. Praticamente as informações são bem semelhantes. Muda o índice de refúgio, né, e muda a produção, e ao invés de ser 500, muda para 1.000. Legal? Espero que tenha ajudado os senhores. Até mais.